Clara dirigia pela estrada de terra que levava até a chácara da família, enquanto tentava controlar a ansiedade que apertava seu peito desde cedo. O interior de São Paulo estava úmido depois de uma garoa fina, e o cheiro de terra molhada invadia o carro. Toda vez que havia jantar na casa da mãe, Dona Irene, Clara sentia o mesmo desconforto. Mas naquele dia era pior. Era a primeira vez em anos que Lívia estaria presente. A irmã que desapareceu misteriosamente por uma noite inteira e voltou no dia seguinte sem dar explicações. A casa estava iluminada e cheia de movimento quando Clara chegou. Primos conversavam na varanda, os tios riam alto, e o cheiro de macarronada feita por Dona Irene preenchia o ar. Clara entrou cumprimentando todos, mas percebeu que as conversas diminuíram quando ela apareceu. Não era novidade. Toda a família sabia que ela sempre fez perguntas demais, e quando Lívia reapareceu depois do desaparecimento, Clara foi a única que insistiu em entender o que realmente aconteceu. A única que nunca engoliu o silêncio. Quando Clara finalmente encontrou Lívia na sala, seu coração deu um salto desconfortável. A irmã estava sentada no sofá, impecável como sempre. O cabelo arrumado, a maquiagem leve, as roupas elegantes. Mas havia algo nos olhos dela, algo que Clara nunca conseguia interpretar. Não era tristeza, nem raiva, nem medo. Era um silêncio que parecia guardar uma história inteira que ninguém teve coragem de ouvir. Lívia levantou-se lentamente e deu um sorriso curto. "Oi, Clara", disse, como se nada tivesse acontecido. Clara tentou sorrir de volta, mas não conseguiu. A tensão entre as duas era como um fio esticado demais, prestes a arrebentar. Todos ao redor perceberam. Marina, a prima mais chegada, aproximou-se discretamente e segurou o braço de Clara, como quem diz: "Calma, não começa agora." Mas Clara já estava cansada de engolir perguntas, cansada de aceitar o silêncio como resposta, cansada de fingir que a noite do desaparecimento nunca aconteceu. Ela respirou fundo e decidiu que naquela noite não iria embora com as mesmas dúvidas. O jantar foi servido e todos se acomodaram à mesa. A comida estava boa, como sempre, mas ninguém parecia prestar atenção no sabor. O clima estava pesado desde o início. Tios trocavam olhares discretos. Primos mexiam no celular para disfarçar o desconforto. Era como se todos soubessem que algo prestes a explodir estava escondido entre as duas irmãs. Clara observava cada detalhe. Observava como Lívia evitava olhar para ela. Observava como a mãe tentava puxar assunto trivial para aliviar o clima. Clara esperou o momento certo. Esperou até que os pratos estivessem quase vazios, até que as conversas estivessem mornas, até que os olhares tivessem se dispersado. Então, com a voz calma, quase doce, ela fez a pergunta que guardava há anos. "Lívia, o que realmente aconteceu naquela noite em que você sumiu?" A mesa congelou. Talheres pararam no ar. Primos engoliram seco. Dona Irene perdeu até a cor do rosto. E Lívia? Lívia ficou imóvel, como se a alma tivesse sido puxada para trás. A irmã virou-se lentamente para Clara. Os olhos, antes controlados, agora estavam escuros, tensos. Ela se inclinou para a frente, aproximou-se da orelha de Clara e falou com a voz mais fria que ela já tinha ouvido. "Se você falar, acaba tudo." Clara sentiu o corpo inteiro gelar, mas não recuou. Não daquela vez. Ela se afastou levemente e encarou a irmã com firmeza. "Acaba o quê, Lívia?" A irmã apertou o guardanapo nas mãos e desviou o olhar, como se qualquer palavra pudesse desmoronar o que ela tentou sustentar por anos. Dona Irene tentou interromper, dizendo: "Vamos comer em paz, pelo amor de Deus." Mas Clara percebeu o medo na voz da mãe. Não era medo de briga de família. Era medo da verdade. Medo do que poderia vir à tona se Clara insistisse no assunto. E essa reação só fez Clara querer ir mais fundo. Se a família inteira morria de medo dessa pergunta, então a resposta era maior do que ela imaginava. Alguns primos baixinhos murmuraram entre si, desconfortáveis. Marina, com os olhos arregalados, tocou o braço de Clara, tentando pedir que ela deixasse para depois. Mas Clara estava cansada. Cansada de evitar, cansada de proteger, cansada de fingir. A pergunta saiu novamente, agora mais firme. "O que aconteceu naquela noite, Lívia?" A irmã respirou fundo, como quem luta contra uma confissão. E Clara viu, pela primeira vez, um tremor pequeno, mas real, nos lábios dela. A mesa inteira esperava a resposta. O jantar tinha parado.
As conversas tinham morrido. O silêncio era tão intenso que o som do vento batendo no vidro parecia mais alto. E Clara sabia. Ela tinha tocado no ponto exato. O ponto que podia destruir, ou revelar, tudo que a família escondeu por anos. Lívia continuava imóvel, olhando para o próprio prato como se encontrasse ali alguma resposta para escapar daquela situação. Dona Irene, desesperada, tentou puxar outro assunto, mas ninguém estava disposto a fingir que nada estava acontecendo. Clara percebeu que a irmã demorava demais para responder, como se estivesse calculando cada palavra. E isso só aumentava a sensação de que havia algo muito, muito errado naquela história. Algo que todos naquela mesa temiam lembrar. Os tios começavam a se mexer, desconfortáveis. Primos olhavam de um lado para o outro, como se esperassem uma briga começar a qualquer momento. Marina, sempre sensível, apertava o guardanapo entre os dedos, observando tudo em silêncio. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que, para arrancar a verdade, teria que enfrentar o clima pesado que se formava ali, mas estava disposta. A pergunta que carregou por anos não podia mais ser ignorada. Lívia finalmente levantou o olhar. Os olhos dela estavam diferentes, mais sombrios, como se guardassem um segredo difícil demais para carregar. Clara, deixa isso pra lá, ela disse, com a voz baixa e carregada de tensão. Mas Clara não recuou. Estava cansada de deixar pra lá, cansada de aceitar que a irmã sumiu por horas. Voltou no dia seguinte com roupa suja, olhos inchados e uma história pela metade. Cansada de ouvir que ela era dramática demais, por querer entender. Clara então fez outra pergunta, desta vez mais afiada. Por que você ameaçou? Se não tem nada a esconder, por que disse que acaba tudo? Essa frase atravessou a mesa como um raio. Tios se remexeram nas cadeiras, olhares se cruzaram, e até o barulho dos talheres parou. Clara percebeu que não era apenas Lívia que estava desconfortável. Era a família inteira, como se todos carregassem um pedaço daquela noite misteriosa. Lívia apertou os olhos com força, como quem tenta conter uma memória. Eu só quero seguir minha vida, ela murmurou. Mas Clara estava atenta aos detalhes. Ela nunca viu a irmã se comportar tão nervosa. Nunca viu as mãos dela tremerem daquele jeito. E se havia uma coisa que Clara conhecia bem, era o olhar de alguém que estava escondendo alguma coisa. E naquele momento, o olhar de Lívia gritava por socorro, ou por medo. Foi então que um dos tios, Antônio, pigarreou alto, tentando quebrar o clima. Vamos parar com isso, é assunto velho, disse visivelmente aflito. Mas Clara percebeu a pressa no tom dele. A pressa de quem tem medo do que pode acontecer se o assunto continuar. E o mais estranho, ele nunca se envolvia em discussões de família. A intervenção dele, tão repentina, acendeu um alerta ainda maior dentro de Clara. Marina percebeu também. Ela virou o rosto lentamente para Antônio e o observou com atenção, como se estivesse enxergando algo pela primeira vez. A prima acabou perguntando: Tio, por que o senhor está tão preocupado? Antônio engasgou, tossiu e tentou disfarçar, dizendo que era só para manter a paz. Mas o incômodo dele não passou despercebido. O corpo inteiro dele parecia reagir a cada palavra dita sobre a noite do sumiço. Clara então conectou algo que a deixou arrepiada. Na noite do desaparecimento de Lívia, além de tudo estranho, foi justamente o tio Antônio que insistiu para ninguém procurar, dizendo que era só uma fase. E no dia seguinte, ele foi o primeiro a dizer que estava tudo resolvido. Na época, Clara achou esquisito, mas deixou pra lá. Agora não. Agora, nada faria ela recuar. Ela encarou o tio e ele desviou o olhar imediatamente. Lívia percebeu o foco se afastando dela e indo para Antônio. Isso fez sua expressão mudar de novo. Medo. Não era o medo de ser exposta sozinha. Era o medo de que alguém além dela fosse envolvido. E essa reação, tão involuntária, chamou a atenção de Clara. Ela juntou as peças devagar. Lívia, nervosa demais. Antônio, apressado demais. A família inteira, silenciosa demais. A verdade estava ali, clara como o dia. Não era apenas Lívia que queria esconder aquela noite. Clara sentiu o coração bater mais rápido. Ela se recostou levemente na cadeira, olhou fixamente para a irmã e perguntou com a voz firme: Quem estava com você naquela noite? A pergunta fez a sala inteira tremer. Lívia ficou branca. Antônio desviou o olhar, e Clara teve certeza absoluta. A resposta estava prestes a sair, e ela podia destruir a família inteira.
A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Quem estava com você naquela noite? Todos na mesa pareciam ter parado de respirar. Lívia arregalou os olhos, como se Clara tivesse atravessado uma fronteira proibida. Antônio baixou a cabeça, passando a mão no rosto com nervosismo evidente. Dona Irene fechou os olhos e pressionou as têmporas, como se a dor de cabeça viesse de uma memória antiga que ela passou anos tentando enterrar. Era como se aquela pergunta tivesse chegado exatamente no ponto que todos queriam evitar. Lívia abriu e fechou a boca 2 vezes, sem conseguir formar uma palavra. A irmã sempre fora rápida nas respostas. Sempre soube como manipular situações a seu favor. Mas agora, parecia completamente travada. O silêncio dela era incriminador. Clara observava cada microexpressão com a certeza de quem finalmente encontrou a peça que faltava. Se não fosse grave, Lívia teria negado na hora. Se não fosse feio, teria inventado algo. Mas não, ela apenas tremia. Marina colocou as mãos sobre o colo e inclinou-se na direção de Clara. Você viu o tio Antônio? Ela sussurrou, quase sem mover os lábios. Clara assentiu. Ela viu sim. Viu o olhar desesperado dele, o suor que começava a brotar na testa, o jeito como ele apertou o copo como se estivesse prestes a quebrá-lo. O tio, o mesmo que anos atrás disse que estava tudo bem e que era besteira da cabeça de Clara, agora parecia encurralado pela simples menção da pergunta. Clara então virou-se lentamente para o tio e perguntou de forma direta. Tio Antônio, o senhor sabe quem estava com ela, não sabe? Os talheres bateram levemente na mesa quando alguns parentes se mexeram nervosos. Antônio ficou imóvel. Por alguns segundos, parecia que ele tinha parado de ouvir. Depois passou a mão no rosto e respirou fundo, como quem ia dizer alguma coisa. Mas parou no meio. Clara, isso não é assunto para hoje, murmurou com a voz fraca. Então é assunto para quando? Clara rebateu imediatamente. A voz dela não estava alta, mas estava firme, carregada de cansaço e verdade. Vocês esconderam isso por anos. Todos aqui sabiam que tinha algo errado. Vocês só fingiram. O olhar dela percorreu toda a mesa, e muitos desviaram envergonhados. Marina segurou a mão de Clara por baixo da mesa, dando suporte. Ela sempre soube que Clara estava perto demais da verdade, mas nunca imaginou que seria tão grande. Lívia começou a chorar silenciosamente. As lágrimas escorriam sem que ela tentasse limpar. Clara percebeu um detalhe que nunca tinha visto. Não era choro de remorso. Era choro de pavor. Pavor do que viria se ela falasse. Pavor do que aconteceria se o nome saísse da boca dela. E isso só confirmou que a verdade era maior do que um simples desaparecimento. Era algo que poderia destruir relações. Ou pior, destruir reputações. Dona Irene finalmente tomou coragem e falou com a voz embargada. Clara, tem coisas que é melhor não mexer. A mãe raramente falava assim. Era uma mulher forte, que nunca fugia de conversas difíceis. Ouvir aquilo dela foi como um soco no estômago. Clara encarou a mãe, tentando entender. A senhora também sabia? Dona Irene desviou o olhar. Isso foi tudo o que Clara precisou ver. A resposta estava ali, no silêncio. A sala parecia encolher. A mesa antes acolhedora, agora parecia um palco de tribunal, onde todos tentavam fugir do próprio papel. Clara voltou a olhar para Lívia. Quem estava com você naquela noite? Repetiu, lenta e cuidadosamente. E foi nesse momento que Lívia murmurou, quase imperceptível. Clara, por favor, não me obriga. Marina arregalou os olhos ao ouvir aquilo. Se Lívia não queria dizer, era porque o nome era explosivo, muito explosivo. O silêncio arrastado da sala foi interrompido quando Clara, vencida pelo cansaço e pela necessidade de arrancar a verdade de qualquer jeito, bateu a palma da mão na mesa, fazendo os copos tremerem. Todos levaram um susto. Você vai falar agora? Clara disse com a voz falhando de emoção. Era o grito de alguém que carregou dúvidas por anos, enquanto todos ao redor viviam confortáveis com a mentira. Foi então que, com os olhos cheios de lágrimas, Lívia finalmente apontou para alguém. Devagar, como se estivesse condenando o próprio destino. A mão dela tremia tanto que parecia que ia desmaiar. Clara seguiu o dedo, e o mundo parou. Ela não estava apontando para o tio Antônio, nem para a mãe, nem para a Marina. Ela estava apontando para alguém que ninguém esperava. E quando Clara viu quem era, o chão pareceu sumir debaixo dos seus pés. O nome estava prestes a sair, e ele iria mudar tudo. A mão de Lívia tremia como se estivesse segurando uma sentença. Ela apontava com tanta hesitação que parecia pedir perdão antes mesmo de falar.
Clara seguiu o dedo devagar, com o coração batendo tão forte que ela conseguia sentir o pulsar na garganta. Todos na mesa acompanharam o movimento, e a sala inteira virou o olhar para a mesma direção. Quando perceberam quem era, o silêncio ficou ainda mais pesado. O apontar tremido de Lívia estava direcionado para Ricardo, primo de ambas, filho de Antônio. Ricardo, que até aquele momento parecia tranquilo, congelou. O rosto dele perdeu a cor instantaneamente. Clara piscou rapidamente, tentando entender. A mente dela se recusava a acreditar. Ricardo sempre foi o protegido da família, o primo responsável, trabalhador, o que nunca se envolvia em nada. Ele estava sentado com a expressão mais vazia que Clara já tinha visto, como se alguém tivesse arrancado a alma dele pela boca. A mãe dele levou a mão à boca, horrorizada. Clara levou alguns segundos para conseguir falar. Quando finalmente conseguiu, a voz saiu baixa, trêmula. Ricardo, você estava com ela naquela noite? O primo engoliu seco, mas não respondeu. Ele apenas olhou para o tio Antônio, como se pedisse socorro, como se buscasse uma saída. Antônio levantou-se da mesa com tanta pressa que a cadeira caiu para trás. Chega, isso não vai continuar, ele gritou, num tom desesperado. Mas agora era tarde demais. O grito dele foi o maior sinal de culpa que Clara poderia ter. Marina se levantou também, encarando Ricardo com incredulidade. Você? Era difícil acreditar. Clara lembrava de detalhes antigos. Pequenas atitudes de Ricardo no dia seguinte ao desaparecimento. O jeito estranho que ele evitou olhar para qualquer pessoa. O fato de ele ter sido o primeiro a dizer, não perguntem mais nada, ela já está de volta. Na época, parecia apenas cuidado. Agora tudo fazia sentido. Era como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente encontrassem seu lugar. Clara se sentou devagar, sentindo o chão balançar sob os pés. Por que vocês esconderam isso de mim? Ela perguntou olhando para todos. Para Lívia, para Ricardo, para Antônio, para Dona Irene. Ninguém respondia. O silêncio gritava mais do que qualquer palavra. Richard limpava o rosto, nervoso. Lívia chorava, pedindo desculpas sem formar frases. Antônio andava de um lado para o outro, segurando a cabeça com as duas mãos. Era como se todos estivessem sendo pressionados por anos de segredos finalmente quebrados. Quando Ricardo finalmente abriu a boca, a voz saiu rouca. Não era para ter acontecido daquele jeito. A frase pairou no ar como um veneno. Clara, com as mãos apoiadas na mesa, perguntou. Acontecido o quê, Ricardo? Ele fechou os olhos com força. Respirou fundo e respondeu, quase num sussurro. Ela me chamou para conversar, mas as coisas saíram do controle. Clara sentiu um arrepio profundo na espinha. Conversar? Sobre o quê? E por que ele parecia tão arrependido? Lívia, tremendo, tentou explicar. Eu achava que ele podia me ajudar. Eu precisava de alguém. Eu estava desesperada. Mas ela não conseguia completar a frase. Ricardo balançava a cabeça, repetindo, não era para ser assim, como se estivesse revivendo a pior noite da vida dele. Antônio, agora aos prantos, disse, eu só quis proteger vocês dois. E Clara não sabia se sentia raiva, nojo ou incredulidade. Proteger de quê? De quem? Dona Irene finalmente encontrou forças para falar. Ela levantou a mão e, com a voz chorosa, disse, chega de rodeios. Agora vocês vão contar tudo. Era a primeira vez que Clara via a mãe com tanta autoridade naquele assunto. A mulher que sempre pediu silêncio agora exigia a verdade. Todos ficaram imóveis. Clara percebeu que ninguém iria escapar daquele momento. A verdade estava prestes a sair, crua, pesada, sem maquiagem. Clara olhou diretamente para Ricardo. O que aconteceu com você e ela naquela noite? Perguntou com firmeza. Ele respirou fundo e os olhos se encheram de lágrimas. A família inteira estava prestes a ouvir a história que foi enterrada por anos. A história que deixou marcas em Lívia, medo em Antônio e dúvidas eternas em Clara. Ricardo passou a mão no rosto, encarou a mesa e então levantou o olhar de novo. E foi ali, naquele segundo, com a respiração suspensa de todos, que ele começou a contar. E Clara soube que o que viria a seguir mudaria para sempre a forma como ela via a própria família. Ricardo respirou fundo várias vezes, antes de conseguir dizer qualquer coisa. Ele passava as mãos pelos cabelos nervosamente, como se tentasse encontrar coragem para falar algo que guardou por tempo demais. A sala estava tão silenciosa que o som de um garfo caindo no prato ao fundo pareceu um estrondo.
Todos aguardavam. Clara o observava sem piscar. Pela primeira vez, ela não estava com medo da verdade. Estava com medo das mentiras que ainda poderiam surgir. Ricardo finalmente levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos. Ele começou devagar, com a voz falhando. Disse que naquela noite, Lívia ligou para ele chorando, dizendo que precisava sair de casa para respirar, que estava sufocada, com medo de alguma coisa que não conseguiu explicar direito. Ricardo contou que não queria ir, mas que ela insistiu. Disse que ela parecia apavorada, tremendo, falando rápido demais. Clara engoliu seco. Ela nunca soube que a irmã tinha entrado em pânico naquela noite. Lívia cobriu o rosto com as 2 mãos. Os ombros dela tremiam, como se reviver aquilo fosse doloroso demais. Antônio tentou se aproximar dela, mas Dona Irene fez sinal para ele ficar no lugar. Era hora de ouvir, não de proteger. Ricardo continuou. Contou que saiu escondido, pegou o carro e encontrou Lívia em uma estrada de terra perto da casa da mãe. Disse que ela estava descalça, com o rosto manchado de maquiagem e muito nervosa. Ela entrou no carro e pediu: "Não conta para ninguém." Clara fechou os olhos por um instante. Ela lembrava da roupa da irmã naquela manhã. Lembrava de ter pensado que estava estranhamente suja. Ninguém ouviu. Ninguém questionou. Ricardo continuou contando que a levou para um galpão abandonado onde costumava ir quando queria ficar sozinho. Disse que ela pediu para ficar no escuro e começou a falar coisas desconexas. Falou de alguém que a assustava. Falou de algo que tinha visto. Disse que não podia voltar para casa. Nesse momento, a mesa ficou em choque. Clara sentiu um arrepio tão forte que precisou segurar na cadeira. Lívia, chorando, repetia baixinho: "Eu não podia contar." Antônio apertou os olhos, como quem implora para que aquilo pare de ser dito. Mas agora era tarde. Ricardo tomou fôlego e disse que no galpão, Lívia contou que havia presenciado algo naquela noite. Algo que, se viesse à tona, colocaria em risco a própria vida. Clara ficou pálida. Marina segurou o braço de Clara, sentindo a tensão crescer no ar. Ricardo prosseguiu. Ele disse que não sabia se acreditava em tudo, porque Lívia falava de forma confusa. Mas havia uma frase dela que ele nunca esqueceu. Uma frase que, naquela época, o deixou apavorado. Lívia disse: "Eu vi algo que não devia." Antônio bateu a mão na mesa e pediu para Ricardo parar. Mas agora ninguém mais obedeceria comandos. A verdade estava se abrindo sozinha. Clara perguntou com a voz mais firme que conseguiu: "O que ela viu, Ricardo?" Ele hesitou. Olhou para Antônio, depois para Lívia, depois para a mãe. Ninguém o defendia desta vez. Ele então confessou que Lívia disse ter visto alguém da família fazendo algo errado, algo tão errado que não poderia ser explicado como acidente ou descuido, algo que, segundo ela, mudaria tudo se fosse revelado. Clara sentiu o coração acelerar. Finalmente, estava chegando no centro da tempestade. Ricardo disse que ficou desesperado, tentou acalmar Lívia, prometeu que iria protegê-la. Ela estava tão perturbada que pediu para ele garantir que ninguém descobriria que os 2 estavam juntos naquele galpão. E foi por isso que ele correu para avisar Antônio naquela madrugada. E foi por isso que os 2 esconderam a história. Porque, segundo Ricardo, se Clara insistisse em saber, iria mexer com gente que não podia ser mexida. Clara franziu o senho. Era uma ameaça velada. Dona Irene colocou as mãos no rosto, chorando. Ela parecia destruída ao perceber que a própria família escondeu algo por tanto tempo. Clara respirou fundo e perguntou, encarando Ricardo: por que todo mundo morria de medo dessa história voltar? Ele hesitou. A voz falhou. A verdade parecia pesada demais para sair. Então Marina deu um passo à frente e disse: "Se você não contar, eu vou tirar as conclusões sozinha. E ninguém quer isso." Foi aí que Ricardo, finalmente derrotado pelo próprio silêncio, disse: "Lívia não sumiu sozinha. E ela não voltou sozinha. Ela viu alguém naquela noite. E esse alguém era alguém muito mais próximo do que qualquer um naquela mesa imaginava." A frase de Ricardo caiu na sala como um raio. Alguém muito mais próximo. Todos os olhares começaram a percorrer a mesa, um por um, tentando adivinhar quem poderia estar envolvido. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio pesava tanto que parecia encher o ar. E Lívia, agora completamente sem forças, apenas chorava, como se não conseguisse mais sustentar o segredo que guardou por anos. Era evidente que ela sabia exatamente de quem Ricardo estava falando.
Clara respirou fundo, tentando manter a calma. O coração dela batia tão rápido que doía. Ela olhou para a irmã e, pela primeira vez, viu algo além do medo. Viu culpa, uma culpa profunda, presa dentro dos olhos de Lívia. E aquilo confirmou para Clara que a verdade estava perigosamente perto. Ela se inclinou para a frente e perguntou com a voz firme, mesmo que tremesse por dentro. Lívia, quem você viu naquela noite? A irmã fechou os olhos como se a pergunta fosse um machado. Antes que Lívia respondesse, Antônio se levantou outra vez. Ele estava suando, tenso, andando de um lado para o outro. Chega! Isso vai destruir nossa família! Ele gritou, mas ninguém lhe deu atenção. Não mais. O fato de ele ter surtado exatamente no momento da revelação só provava que ele tinha algo a perder. Clara encarou o tio e disse com todas as letras: "O senhor tá assim por quê? O que sabe?" Antônio parou brusco, encarando Clara como se tivesse sido encurralado num canto sem saída. Marina, que sempre foi mais observadora, engoliu seco e disse em voz baixa, mas firme: "O comportamento do senhor está muito estranho." Antônio balançou a cabeça, negando, mas o nervosismo era impossível de esconder. Ricardo, vendo que o pai não conseguiria mais proteger ninguém, murmurou: "Ela viu alguém fazendo algo na propriedade." Clara franziu a testa. Aquela palavra ecoou forte dentro dela. Propriedade. Só tinha uma pessoa na família que vivia naquela época cuidando da área de trás do terreno. Clara virou-se lentamente para seu próprio pai. Júlio, que estava sentado no canto da mesa desde o início do jantar, praticamente mudo. O pai sempre foi quieto, reservado, o tipo de homem que falava pouco, mas trabalhava muito. Mas naquela noite, ele estava ainda mais calado do que de costume. Ele olhava fixamente para o copo em suas mãos, sem levantar os olhos uma única vez desde que o jantar começou. E quando Clara o encarou, pela primeira vez, ele pareceu desconfortável. Dona Irene ficou rígida na cadeira, como se tivesse levado um choque. Júlio não se mexia. Não ergueu o olhar. O silêncio dele era tão denso que parecia responder antes de qualquer palavra. Clara sentiu as mãos suarem. Ela não queria acreditar. Era impossível imaginar seu pai envolvido em qualquer coisa. Mas a reação dele, ou melhor, a falta de reação, era gritante. Como se ele tivesse sido atingido por uma verdade que tentou esconder de todos, inclusive de si mesmo. Lívia chorava mais alto agora. Suas lágrimas caíam sem controle. Ela olhou diretamente para Clara, com os olhos arregalados, pedindo, implorando, suplicando para que ela não perguntasse o que viria a seguir. Mas Clara precisava saber. Precisava. Ela se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa, mantendo o olhar firme no pai. Pai, a Lívia viu o senhor naquela noite? O som da própria voz a assustou. Era firme, mas carregava um medo que ela nunca imaginou sentir diante do pai. A sala inteira virou para Júlio. Era como se todos esperassem um simples não. Uma negação clara, um protesto, uma explicação, qualquer coisa. Mas o pai permaneceu imóvel. O silêncio dele era devastador. Era uma resposta. Clara sentiu algo quebrar dentro dela. Um tipo de dor que ela nunca sentiu antes. Não era raiva. Era desilusão. Era como ver a base da casa ruir. Como se tudo que ela acreditava sobre a família fosse arrancado de dentro dela. Ricardo então completou com a voz falhando. Ela viu alguém naquela noite. E era alguém que não deveria estar lá. Alguém que estava escondendo algo. E esse alguém estava do lado da propriedade do seu pai. Clara sentiu o estômago revirar. As mãos tremeram. A mesa inteira gelou. O vento bateu na janela, fazendo um som que parecia um aviso. E naquele momento, Clara teve certeza de uma coisa. A verdade sobre aquela noite era muito maior do que ela imaginou. Lívia, tremendo, finalmente murmurou com a voz cortada pelo choro. Clara, eu vi o papai. Eu vi ele lá. E não era para eu ter visto. Dona Irene levou a mão à boca. Marina deixou o guardanapo cair. Ricardo abaixou a cabeça. E Clara sentiu o mundo inteiro tombar sobre ela, enquanto tentava entender como a noite mais misteriosa da família tinha tudo a ver com a pessoa que ela mais confiou na vida. A confissão de Lívia pairou na sala como um trovão silencioso. Clara sentiu as pernas tremerem. Ela se sentou devagar, porque tinha certeza de que cairia se tentasse continuar em pé. O pai, Júlio, finalmente levantou o olhar, e o que ela viu nele não era raiva nem indignação. Era medo, um medo profundo, antigo, pesado. Clara respirou fundo.
tentando organizar o próprio pensamento, mas a cabeça girava. Ela precisava entender. Precisava que alguém explicasse o que ele estava fazendo naquela noite para provocar tanto pavor na irmã. Dona Irene cobriu o rosto com as mãos, murmurando baixinho, como se estivesse rejeitando a própria realidade. Ela repetia: "Eu não acredito", enquanto balançava a cabeça. Júlio ficou imóvel por longos segundos. A ausência de resposta dele era quase tão dolorosa quanto uma confirmação. Clara apertou as mãos, sentindo o mundo se desfazer ao redor. Ela sempre acreditou que o pai era a pessoa mais confiável da família. Ver aquele homem, agora trêmulo e calado, destruía anos de segurança emocional. Ricardo respirou fundo e disse que não tinha certeza dos detalhes, pois não viu com os próprios olhos, mas sabia que Lívia, naquela noite, correu desesperada dizendo que tinha visto Júlio carregando alguma coisa perto do galpão velho. Alguma coisa pesada, alguma coisa que a deixou em pânico. Clara sentiu a garganta secar. O galpão velho ficava exatamente na parte da propriedade onde ninguém tinha acesso, o lugar onde o pai guardava ferramentas e dizia para ninguém entrar. Lívia, mesmo chorando, conseguiu falar entre soluços. Ela contou que naquela noite saiu para caminhar porque não conseguia dormir, e quando passou perto da cerca da propriedade, viu o pai no escuro, sozinho, carregando um saco grande e pesado. Ela disse que chamou, achando que ele tinha se machucado, mas quando ele virou, ela percebeu que o saco estava sujo, sujo de terra, sujo de alguma outra coisa que ela não conseguiu identificar na hora. Júlio congelou ao ouvir isso ser dito em voz alta. Clara encarou o pai, esperando que ele negasse, que dissesse que era mentira, que tudo era um mal-entendido, mas ele continuava preso no próprio silêncio, como se a língua tivesse grudado no céu da boca. O silêncio dele era tão forte que parecia uma confissão sem palavras. Marina sentiu um arrepio e segurou a mão de Clara com força, como se previsse que a prima estava prestes a desmoronar. Clara se inclinou para a frente e perguntou com a voz baixa: "Pai, o que tinha dentro daquele saco?" Júlio passou a mão no rosto e respirou fundo, finalmente dando sinal de que iria falar. Mas antes que emitisse qualquer som, Antônio colocou a mão no ombro dele e balançou a cabeça, como quem diz não fala. Esse gesto fez a sala inteira explodir em tensão. Clara levantou-se de novo, indignada. Ela gritou: "Não toca nele. Agora eu quero saber de tudo." As palavras ecoaram pela sala, e ninguém ousou contradizê-la. Até Antônio deu um passo para trás, percebendo que não tinha mais controle sobre nada. Lívia continuou, ainda tremendo. Ela disse que o pai ficou assustado quando a viu naquela noite, que mandou ela voltar imediatamente para casa e nunca mencionar aquilo. Ela contou que nunca o viu tão nervoso. Disse que ele ameaçou cortar relações com ela se ela falasse sobre o que tinha visto. Clara levou a mão à boca. Ela nunca imaginou que o pai pudesse agir daquela maneira. Lembranças da infância passaram pela cabeça, como um filme que agora não fazia mais sentido. A partir desse ponto da noite, Lívia disse que o pai mudou. Ficou mais silencioso, mais rígido, mais distante. Ela achou que era algo emocional, talvez depressão, talvez preocupação com problemas financeiros. Mas agora, olhando para trás, tudo parecia conectado. O sumiço dela na noite seguinte, o desespero, o medo, tudo estava relacionado ao que viu o pai carregando no escuro. Clara só queria entender o porquê. Qual era o segredo tão pesado que destruiu tantos anos de confiança? Júlio finalmente levantou-se. As pernas dele estavam visivelmente fracas. Ele olhou para Clara, depois para Lívia, depois para Antônio. E com a voz mais baixa e triste que Clara já ouviu, ele disse: "Vocês nunca deveriam ter mexido nisso. Eu fiz isso para proteger vocês." A frase deixou todos paralisados. Proteger de quê? Proteger quem? Clara sentiu o coração acelerar. Estava claro que o pai tinha uma história inteira escondida. E era uma história que ele carregava sozinho há anos. A revelação estava finalmente prestes a sair. Clara sabia que aquele era o ponto sem retorno. Aquele momento em que tudo mudaria, em que a verdade finalmente tomaria forma. A sala inteira ficou em silêncio absoluto, enquanto Júlio respirava fundo, pronto para revelar o que estava dentro daquele saco naquela noite. E Clara se preparou para a resposta que poderia destruir tudo o que ela pensava saber sobre a própria família. Júlio respirou fundo, apoiando as duas mãos na mesa como se precisasse dela para continuar de pé. Seus olhos estavam vermelhos, cansados,
e carregavam anos de silêncio acumulado. Clara observava o pai com um misto de medo e compaixão, mas também com uma sensação de traição que queimava por dentro. O que poderia ser tão grave a ponto de justificar ameaças, mentiras e um desaparecimento inteiro? O pai levantou o olhar e, pela primeira vez naquela noite, encarou Clara diretamente. Ele começou dizendo que aquela noite foi o pior erro da vida dele. Sua voz falhava, como se cada palavra arrancasse um pedaço de algo que ele tentou esconder por anos. Disse que estava voltando de um trabalho quando encontrou algo na estrada de terra atrás da propriedade. Algo que o deixou em choque. Clara piscou, confusa. Júlio continuou. Ele encontrou um pacote jogado, algo que supostamente alguém tinha abandonado na calada da noite. Disse que, quando abriu, percebeu que aquilo poderia colocar a família inteira em perigo. Lívia começou a chorar mais forte, porque essa parte ela já sabia. Clara a encarou, sentindo o coração bater mais rápido. O pai explicou que dentro do pacote havia documentos, dinheiro e objetos que indicavam que alguém muito próximo da família estava envolvido em coisa errada, coisa realmente errada. Ele não deu muitos detalhes, mas deixou claro que era algo criminoso. Clara ficou pálida. Não era uma simples briga, não era um simples sumiço, era algo muito maior. Júlio contou que ficou desesperado, com medo do que poderia acontecer se aquilo fosse parar nas mãos de pessoas erradas. E como ele sabia que alguém estava vigiando a região naquela época, decidiu esconder o pacote. Enterrou ali mesmo, perto do galpão. Clara sentiu um arrepio. Então, o saco pesado que Lívia viu era isso? Ela o interrompeu e perguntou com a voz trêmula: "Pai, por que não levou isso para a polícia?" Ele abaixou o olhar e disse que tinha medo de envolver a família, medo de vingança, medo de retaliação. Marina observava tudo com os olhos arregalados. Clara passou a mão no rosto, completamente abalada. Júlio explicou que escondeu tudo sozinho, sem contar para ninguém. Mas naquela noite, quando estava terminando de enterrar, ouviu passos atrás dele. Era Lívia. Ela viu tudo. Ele disse que ficou desesperado, porque agora não carregava o segredo sozinho. Ele sabia que se ela contasse, colocaria ambos em risco. Por isso pediu para ela esquecer o que tinha visto. Por isso pediu para ela voltar para casa imediatamente. Lívia balançava a cabeça, chorando sem parar. Disse que nunca conseguiu esquecer. Disse que passou anos com medo. Disse que não sabia como lidar com aquilo. E, principalmente, disse que sentia culpa por ter deixado Clara acreditar que o sumiço dela tinha sido só uma fuga emocional. Clara estava completamente abalada. O pai e a irmã compartilhavam um segredo enorme enquanto ela passou anos tentando entender tudo sozinha. Foi então que Ricardo completou, com a voz baixa, que quando Lívia o procurou naquela noite, ela estava em pânico porque achou que o pai estava envolvido em algo ainda maior. Ela achou que alguém poderia vir atrás deles a qualquer momento. Foi por isso que ela sumiu. Não sumiu por drama, não sumiu por birra, sumiu de medo. E Ricardo, assustado com o que ouviu, correu para Antônio pedir ajuda. 2 homens adultos, mas que também não tiveram coragem de fazer o que era certo. Clara se inclinou para frente, tentando absorver tudo aquilo. A cabeça girava. O pai escondendo um segredo criminoso. A irmã testemunhando sem querer. O primo e o tio acobertando. E ela, no meio disso tudo, sendo tratada como a chata, a inconveniente, a exagerada. A verdade era brutal demais. Ela sentiu uma mistura de alívio por finalmente saber e raiva por terem escondido tanto. Disse em voz baixa: "Vocês me deixaram anos sofrendo, achando que era algo comigo." Júlio se aproximou, os olhos cheios de culpa. Ele disse que nunca quis machucar Clara, que guardou o segredo por medo de perdê-la, por medo de alguém vir atrás da família. Ele admitiu que errou, que deveria ter feito diferente, mas disse também que não agiu por maldade, agiu por instinto, por desespero. Clara chorou em silêncio. Por anos, ela achou que a família não confiava nela, e descobriu que a verdade era o contrário. Eles tinham medo de que ela soubesse demais. Quando a sala parecia não suportar mais nenhuma revelação, Júlio completou com a voz pesada: "E o pior ainda não foi dito." Clara gelou. Se tudo aquilo não era o pior, então o que ainda faltava? Ela respirou fundo, sentindo o coração bater no pescoço. Júlio então disse que a verdadeira origem daquele pacote era alguém que todos ali conheciam, alguém da família, alguém que nunca deveriam ter desconfiado. E todos prenderam a respiração ao mesmo tempo, como se o mundo estivesse prestes a virar de cabeça para baixo mais uma vez.
A revelação de Júlio deixou todos em choque. Ele havia dito que o pacote não pertencia a estranhos, mas a alguém da própria família. Clara sentiu o coração acelerar tanto que precisou segurar a beirada da mesa para não cair. Ela olhou ao redor, tentando encontrar nos rostos conhecidos algum sinal de culpa, de inquietação, de medo, e encontrou. Não em quem esperava, mas em alguém que estava quieto desde o início. Tia Raquel, a irmã mais velha de Dona Irene. Raquel sempre foi discreta, mas naquela noite ela estava ainda mais silenciosa, sentada no canto, mexendo compulsivamente no guardanapo, os olhos baixos, evitando qualquer olhar direto. Quando Júlio mencionou que o pacote era de alguém muito próximo, ela ficou rígida, como se tivesse levado um choque. Clara percebeu o tremor leve nas mãos dela. Era sutil, mas para alguém acostumada a observar, era mais do que suficiente. O desconforto dela gritava mais alto que qualquer palavra. Clara virou-se lentamente na direção da tia. A mesa toda acompanhou o movimento, como se um ímã silencioso puxasse os olhares em conjunto. Raquel manteve a cabeça baixa, como se esperasse, temesse e ao mesmo tempo soubesse que aquele momento chegaria. Antônio, ao perceber o rumo da situação, levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira pela segunda vez naquela noite. Ele começou a dizer que as coisas estavam indo longe demais, que não fazia sentido envolver mais gente, mas ninguém deu atenção. O foco agora era todo em Raquel. A tia levantou os olhos apenas por um instante, e Clara viu algo que reconheceu imediatamente. Culpa. Uma culpa antiga, pesada, enraizada. Clara sentiu um frio na barriga. Ela perguntou, com a voz baixa mas firme: Tia, o pacote era seu? A pergunta ecoou pela sala. Raquel engasgou, como se tivesse sido atingida no peito, e o silêncio dela foi a resposta mais clara que Clara poderia receber. Raquel passou a mão no cabelo, perdida, olhando para a mesa como se quisesse desaparecer. Lívia, mesmo tremendo, murmurou: Eu reconheci algo naquela noite, algo do pacote, algo dela. A irmã apontou para Raquel com a mão trêmula. Eu vi um pedaço de tecido que só a senhora usa, e um broche que a senhora perdeu naquela época. Raquel fechou os olhos com força. Antônio deu 2 passos na direção da irmã, como se tentasse protegê-la, mas Dona Irene levantou a mão firme, impedindo qualquer interferência. A matriarca queria a verdade. Todos queriam. Júlio continuou com a voz firme apesar do cansaço. Ele disse que quando abriu o pacote, encontrou documentos com o nome de Raquel. Papéis que envolviam transações suspeitas, valores altos, coisas que ninguém da família imaginaria que ela fosse capaz de fazer. Havia também fotografias, anotações e uma quantia em dinheiro, coisas que indicavam que Raquel estava envolvida com alguém perigoso. Clara levou a mão à boca, completamente em choque. Raquel sempre foi a tia calma, a que dava conselhos, a que parecia incapaz de fazer mal. Raquel finalmente falou, com a voz quase inaudível: Eu me envolvi com gente errada. Eu devia dinheiro. Eu fiz coisas que nunca deveria ter feito. Lágrimas começaram a escorrer. Eu escondi isso da família porque não sabia como sair. Clara piscou, atordoada. A tia, que sempre parecia tão controlada, vivia, na verdade, uma vida dupla. Ela tremia. Aquele pacote era meu. Eu ia resolver aquilo no dia seguinte, mas alguém me seguiu. Eu deixei cair e fugi. Seu pai encontrou primeiro. Clara sentiu o mundo girar. Aquela era a última pessoa que imaginaria envolvida. A tia, vendo que a verdade estava destruindo a sala, continuou. Ela disse que na época estava sendo ameaçada, que alguém exigia dinheiro, que ela não podia denunciar porque isso colocaria todos em risco, e que o pacote foi abandonado por medo. Júlio confirmou. Disse que, quando viu o nome de Raquel nos documentos, entendeu que se tratava de algo perigoso demais e decidiu esconder para ganhar tempo. O mais assustador foi o final da revelação. Raquel disse: Eu sumi por um dia também, mas quando voltei, seu Júlio disse que tinha encontrado o pacote e pediu para eu ficar quieta. Ele queria proteger todo mundo, só que Lívia viu antes. Clara sentiu um aperto no peito. Tudo se encaixava. O pânico de Lívia, o desespero de Ricardo, a pressa de Antônio, o silêncio de Raquel, a exaustão de Júlio. Era uma teia de segredos, mentiras e medos. Clara se sentou outra vez, tentando respirar. A verdade estava finalmente exposta, mas tinha algo faltando.
algo que ainda não fazia sentido. Ela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe, cada respiração, cada lágrima. O pacote era da tia. O pai escondeu, a irmã viu, o tio acobertou. Mas no fundo, Clara sentia que ainda havia uma peça final. Uma peça que fecharia tudo. E Júlio, percebendo isso, disse com a voz pesada: ainda não acabou. Raquel não estava sozinha nisso. E a próxima parte vai doer mais do que vocês imaginam. A frase de Júlio fez o ar sumir da sala. Clara sentiu um arrepio daqueles que começam no peito e descem até o estômago. Raquel já estava em lágrimas. Antônio parecia prestes a desmaiar. Marina tapou a boca com as mãos. Todos esperavam o pior. Clara, tremendo, sussurrou: quem estava com ela, pai? Quem mais está envolvido nisso? Júlio fechou os olhos por alguns segundos antes de encarar a filha novamente. O olhar dele era o de um homem quebrado, que carregou peso demais por tempo demais, e finalmente decidiu soltar. Ele disse que quando viu o pacote com documentos da Raquel, percebeu uma assinatura repetida em vários papéis. Uma assinatura familiar. Um nome que ele conhecia muito bem. Clara ficou imóvel. Júlio respirou fundo e revelou que Raquel não havia se envolvido com estranhos por escolha. Ela foi empurrada para aquele mundo, enganada e pressionada por alguém que tinha muito mais poder do que ela. Alguém de dentro da própria família. Clara sentiu o coração parar por um segundo. Raquel, soluçando, murmurou que nunca quis envolver ninguém. Disse que foi manipulada, que foi convencida a participar de transações ilegais por alguém que prometeu ajudá-la a sair das dívidas. Ela não revelou o nome. Não conseguia. Estava trêmula demais. Clara virou-se para o pai novamente, com os olhos cheios de lágrimas e a voz rasgando. Pai, diga logo. Quem era? A sala inteira esperava a resposta como se o tempo tivesse parado. Até os grilos do lado de fora pareciam ter silenciado. Então Júlio disse: era seu tio Antônio. O impacto da frase foi tão grande que Clara sentiu as pernas bambas. Marina deixou escapar um grito abafado. Dona Irene levou as mãos ao próprio peito e quase caiu para trás, sendo amparada por Ricardo. Raquel chorava de dor e vergonha. Antônio ficou imóvel por alguns segundos antes de explodir, negando tudo com agressividade. Mas a máscara já tinha caído junto com o chão que ele tentou sustentar por anos. Júlio explicou. Antônio começou a fazer negócios por fora, arriscados, lucrativos, ilegais, e quando ficou sem saída, usou Raquel como laranja. Prometeu ajudá-la com as dívidas. Prometeu que nada sairia errado. Mas quando o esquema começou a desmoronar, Antônio abandonou Raquel e desapareceu da jogada, deixando tudo para cair sobre ela. Foi por isso que o pacote tinha documentos com o nome da tia. Foi por isso que ela estava sendo ameaçada. E foi por isso que ela largou o pacote e fugiu na calada da noite. Clara sentia o sangue ferver. Ela olhou para Antônio com um misto de nojo e incredulidade. Ele tentou justificar, dizendo que estava sendo chantageado, que tinha medo, que não planejou nada daquilo. Mas ninguém acreditou, nem mesmo o filho dele. Ricardo encarou o próprio pai com os olhos marejados, como se visse pela primeira vez quem ele realmente era. Antônio caiu de joelhos, chorando e pedindo perdão. Mas já era tarde, muito tarde. Lívia, tremendo, disse que naquela noite viu o pai enterrando o pacote e pensou que Júlio estava envolvido com algo grave. Foi por isso que desapareceu. Ela entrou em pânico e correu para Ricardo. E os dois, com medo, esconderam tudo. O que ela não sabia era que o pai tentava protegê-las do próprio irmão. Clara se sentia dividida entre a dor e o alívio. A verdade era devastadora, mas finalmente estava ali, inteira, sem lacunas, sem mentiras. Dona Irene chorava, desolada. A irmã dela, envolvida sem querer. O marido, sufocado por um segredo que nunca pediu. A filha, traumatizada pelo que viu. O outro irmão, responsável por tudo. Era uma ferida profunda demais para cicatrizar, mas havia algo novo no ar. Algo que Clara nunca sentiu antes naquela família. Finalmente, todos estavam olhando para o mesmo lugar. Para a verdade. Sem fugir, sem esconder, sem silenciar ninguém. Clara levantou-se devagar. Ela olhou para cada um. Para Raquel destruída. Para Ricardo arrependido. Para Lívia tremendo. Para Dona Irene desmoronada. E finalmente para o pai, que segurava as lágrimas enquanto implorava perdão com o olhar. Clara respirou fundo, enxugou os olhos e disse: eu só queria a verdade.
Eu só queria que vocês parassem de me tratar como se eu fosse o problema. A sala inteira se quebrou ao ouvir isso, porque era verdade. Ela carregou o peso do silêncio deles por anos. E naquele momento, mesmo no meio do caos, Clara sentiu algo que não sentia desde que tudo começou. Pertencimento. A mesa gelou naquela noite. As vozes tremeram. As máscaras caíram. Mas a verdade, finalmente revelada, trouxe o início da cura. Não seria fácil reconstruir a família. Talvez nunca voltasse a ser igual. Mas pela primeira vez, Clara não estava nas sombras. Ela estava no centro. E desta vez, ninguém, absolutamente ninguém, iria mandá-la ficar calada novamente.